Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de 3 ações baratas fora do radar que pagam dividendos e com potencial de valorização. Então, caso esse vídeo te agregue de alguma forma, te traga alguma informação relevante, considere se inscrever no canal e deixar o like. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. E a primeira ação fora do radar é o Banco ABC, com o código de bolsa ABCB4. Hoje, no dia que eu estou gravando, ele está valendo um pouco mais de R$17 e com um PL de 4,7. E como eu já expliquei para vocês, o PL é o quanto de tempo essa empresa reaviria o capital que você investiu nela com os mesmos lucros de hoje. E com um PL de 4,7 do Banco ABC, se ele manter os mesmos lucros que obtém hoje, ele retornaria o seu capital um pouco mais de 4 anos e meio, o que para o mercado é considerado barato e bem atrativo. E o seu PVP é de 0,73, ou seja, o mercado está pagando 73 centavos a cada R$1 de patrimônio do ABCB4, ou seja, estamos pagando bem menos do que o valor patrimonial do banco. E o seu dividend yield é um pouco mais de 6%, já foi maior visto que teve uma pequena alta de quase 7%. E olhando aqui os demais indicadores, o seu payout é de 30%, ou seja, 30% do que a empresa lucra é distribuído para os acionistas. E esse payout está bem baixo, e mesmo assim ela está pagando um dividendo de mais de 6%. Então, caso ela aumente esse payout, o seu dividendo será aumentado proporcionalmente. E a sua margem líquida é um pouco mais de 13%, ou seja, a cada R$100 que a empresa fatura, R$13,57 são lucro, o que é uma boa margem líquida. Sua margem bruta é de 22% e a sua margem EBIT é mais de 20%. Se notarmos o ROI, que é o retorno sobre o próprio patrimônio líquido, é mais de 15%, o que é ótimo. E o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, é mais de 23%. Ou seja, eles investem e conseguem captar muito bem esse investimento. E sobre o crescimento de receita nos últimos 5 anos, é mais de 20%. E o crescimento dos lucros dos últimos 5 anos também acompanham, que é quase 15%. E olhando aqui o seu histórico de dividendos dos últimos 10 anos, notamos que ele sempre pagou dividendos. Em alguns anos ele pagou menos, ou quase nada, como em 2020. Isso pelo fato da pandemia, que a grande maioria das empresas pagaram bem menos dividendos. E nota-se que a média é de quase 6% nos últimos 5 anos. E se formos olhar o tamanho do Banco ABC, notamos que ele ainda é um banco pequeno, se formos levar em conta o tamanho dos outros, com um valor de mercado de 3,8 bilhões, que para o mercado ainda é uma small cap, e normalmente as small caps têm grande potencial de valorização. E por último, o checklist do investidor Buy and Hold sobre a BCB4 do investidor 10, eles consideram a nota 100 de 100, ou seja, ele apresenta todos os requisitos para ser uma boa empresa no longo prazo. E já falando da segunda empresa, a Kepler Weber, com o código de bolsa de Kepler 3, é uma empresa bem fora do radar, mas muito interessante. A cotação atual é de R$8,71 e o seu PL é de 4,6, então é uma empresa com PL bem descontado. E o seu PVP é de 2,41, ou seja, você está pagando mais de 2 vezes sobre o valor patrimonial da empresa, e o seu dividend yield é de quase 12%. E já esteve maior, visto que teve uma alta nas valorizações dela, mas mesmo assim ainda está desvalorizado um pouco mais de 6%. E olhando para os indicadores, o seu payout é de mais de 76%, ou seja, 76% do lucro líquido é distribuído para os acionistas. A sua margem líquida é praticamente 20%, o que é excelente. Sua margem bruta é de quase 35% e a sua margem EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, é quase 30%, o que é excelente. E se formos notarmos o ROI e o ROIC, são bem altos. O ROI é mais de 52%, ou seja, ela consegue ter um retorno sobre o seu próprio patrimônio líquido de mais de 52%. E o seu ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, de mais de 40%, que é um retorno espetacular. Se formos olhar a dívida líquida sobre o EBITDA, ela está negativa, ou seja, ela tem mais dinheiro em caixa do que em dívida. Então ela é uma empresa bastante saudável, visto que estamos com juros muito altos e as dívidas impactam diretamente as empresas. E o seu crescimento de receita nos últimos 5 anos é mais de 24%, e o crescimento de lucros nos últimos 5 anos é de mais de 110%. Provavelmente deve estar bugado aqui, então não podemos considerar esse número verídico. E se formos olhar o tamanho da Kepler Weber, o valor de mercado é 1,5 bi, ou seja, ela é uma empresa bem pequena, então isso dá uma margem de um bom crescimento. E se formos notarmos o dividend yield dos últimos 10 anos da Kepler Weber,
notamos que ela não é uma empresa que há consistência no pagamento de dividendos, mas nos últimos 2 anos ela vem aumentando seu dividend yield, então é uma boa empresa para ficar de olho no futuro. Se formos olhar o checklist aqui do Buy and Hold sobre a Kepler Weber, o investidor 10 dá uma nota de 9 a cada 10 pontos, o que é uma boa nota para fazer um estudo bem detalhado sobre a empresa. E a terceira empresa que é barata e paga um bom dividendo e que tem potencial de valorização é o Banco Banrisul, com o código de bolsa de BRSR6. Hoje ele está cotado a R$ 12,09, com um PL de 5,4, o que é um PL bastante descontado, e o seu PVP é de 0,52, ou seja, a cada R$1 de patrimônio você está pagando 52 centavos, um desconto de quase 50% e um dividend yield de 7,5%. E esse PVP, se formos olhar para a média, ainda continua com um belo desconto, visto que o banco é um banco estatal, então é normal ter esse desconto pelo fato do risco. Porém, se formos olhar a média, ele está mais descontado ainda. E sobre o seu payout é de mais de 40%, a sua margem líquida não é uma margem tão boa, de mais de 6%, e a sua margem bruta é um pouco mais de 31%, e a sua margem EBIT é um pouco mais de 6%. Se formos olhar o ROI, é quase 10% e o seu ROIC é um pouco mais de 8%. Então notamos que ele é um banco, diferente do ABCB4, que não rentabiliza tão bem, mas são bons indicadores. Porém, como vimos, a sua margem líquida não é tão boa também. Se formos olhar o CAGR de crescimento de receitas, nos últimos 5 anos é de mais de 10%, mas o crescimento de lucros nos últimos 5 anos é negativo. Então é um fator a se atentar, visto que é um banco estatal e tem mais risco. Mas se formos olhar para o histórico de dividendos do Banco Banrisul, ele pagou um dividend yield médio nos últimos 5 anos de mais de 6%, o que é um dividend yield aceitável, e notamos que é um banco bem regular na sua distribuição de dividendos. Olhando o valor de mercado, ele também é uma small cap, com quase 6 bi de valor de mercado, então é um outro banco com potencial para o futuro. Então é isso, pessoal. Hoje eu falei de 3 ações baratas, fora do radar, pagadores de dividendos e com potencial de valorização, visto que são small caps, ou seja, empresas pequenas que podem ter um grande futuro pela frente. Porém, nada é recomendação de compra e de venda. Não invista no banco só pelo fato de uma análise bem rápida como foi essa. Analisem de uma forma bem mais detalhada caso você queira investir. Então, caso esse vídeo te agregou de alguma forma, te trouxe algum conhecimento relevante para você, considere se inscrever no canal e deixar o like. Eu trago 2 vídeos semanalmente, compartilhando análises de empresas, compartilhando dicas úteis que serviram para mim, com vocês, e também mostro o que eu faço com o meu próprio dinheiro com a carteira do canal. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!